Mínimo umas 2 horas aí, tá bom? Irmãos não gostaram não, viu? Glória a Deus. Tem uns crentes da 9 horas, né, irmãos? Já viu os crentes da 9 horas? 9 horas a palavra não tem mais efeito, o Espírito Santo não trabalha, né? Depois das 9. Mas aqui não, amém? Então, a gente, nessa caminhada que a gente está com o Senhor, a gente passa, além de ser praticante, observador da palavra de Deus. Eu estava ouvindo aqui o pastor Luiz Carlos, dando aquela palavra para nós, né? E essa palavra, irmãos, o desejo de Deus é que essa palavra ela venha ter, né, um espaço em nosso coração para nós recebermos, né? Não só ela, mas toda a palavra que é ministrada daqui, né? Mas o Espírito Santo também fala conosco. Sabia que fala o Espírito Santo com a gente? E alguns ouvem, entra nesse ouvido e sai no outro. Sabia disso? É, irmão? É, né? Mas aqueles que valorizam, aqueles que dão lugar à palavra, né? Diz a Bíblia que vai servir para nosso exercício, né? Espiritual. E o crente, quando é convertido nessa área, irmãos, veja bem, eu vou dizer aqui uma coisa, dentro da palavra, quando você é convertido nessa área, irmão, as outras áreas se tornam mais fáceis para ti. Concorda comigo ou não? Quando nós somos convertidos nessa área, as outras áreas se torna mais fácil. Mas quando nós não somos convertidos nessa área, as outras áreas também é difícil de nós entendermos. Quem entendeu, dá glória a Deus. Eu falo isso com propriedade, né? Há uns anos atrás, eu era empleitante aqui no bairro, e eu disse, agora eu não vou mais pegar serviço, porque tem me tomado o tempo. E aí veio uma coisa aqui no meu ouvido, mas aí vai cair a tua renda. Porque Deus me abençoou ricamente nessa área de construção, mas me abençoou muito, e eu simplesmente deixei. Pois não é, irmãos, que a minha renda, ela não caiu, foi aumentar. Eu estou até com medo de ser rico, eu estou tendo esse medo de eu enricar, irmãos. Sabia disso, pastores? Senhor, será que eu vou enricar? Porque próspero eu já sou. Só ser próspero já está bom. Já está bom demais ser próspero. Você comer o que quer, você ir para onde quer, você cuidar da sua família de uma forma, né, digna. E se eu estiver falando errado aqui, está aqui ela pode me desmentir aqui. Porque é isso que Deus quer na nossa vida, gente. Não é não, pastor Luiz Carlos? Agora, uma coisa, se eu não cumprir o princípio, queridos, você vai viver nessa mesma vidinha. Viu? Você já viu quando o profeta diz que muitos recebem o seu salário em quê? Em quê? No saco furado. Já pensou? Tu sair lá da empresa onde tu trabalha, recebe o dinheiro no final do mês, não é isso? Isso é, né? Aí quando recebe dia 30, né? Um dia 5, um dia 20, né? Dia final do mês então. Quando é no dia 5, meu irmão, tu já vai comprar fiado.
Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, não é nem a palavra que eu ia trazer aqui, mas Deus me colocou isso. Não é essa vida que Deus quer para nós. Sabia disso? Não é. Alguma coisa não está batendo. Concorda comigo? Tem alguma coisa que não está batendo. Você que não veio para o culto hoje, né? Eu até digo, meu irmão, melhor é aqui. Melhor é aqui, né? Porque você está aqui, você está ao vivo. Ou seja, mas o prazer de Deus, gente, eu como pastor dos irmãos dessa igreja, desse ministério, o meu prazer, a minha alegria é ver todos vocês bem. Não é aquela história de eu perguntar para você, está tudo bem? Né? Que nem o profeta perguntou àquela mulher. Né? E ela disse, meu Senhor, está tudo bem. Porque aquela mulher, a fé dela ultrapassou as barreiras da tristeza que o seu filho tinha morrido. E ela tinha convicção de que o seu Senhor ia fazer alguma coisa. Não é aquela coisa de dizer que está tudo bem quando tudo não está bem. Você sabe muito bem disso. Tem pessoas, até mesmo no meio da igreja, que são tão orgulhosos que não aceitam receber bênção. Pois eu aceito. Tá bom? Eu aceito. Eu aceito receber bênção. O que é que você está precisando? Não está faltando nada. Começa pela fé a falta. Ou seja, eu estou indo por esse rumo hoje, não sei porquê. O nosso Deus, o Brasil pode estar numa crise como está, mas os céus não estão em crise. Aleluia, tem sempre uma janela aberta para ti, como diz lá em Malaquias. Está lá a janela, queridos. E essa janela tem sido aberta na minha casa. Essa janela também tem que estar aberta na tua casa, gente. Eu creio. Quem crê nessa janela? E ela não vai se fechar, pronto. Agora é cumprir princípio. Se tem uma coisa, irmão, eu não sou melhor do que vocês, não. Sou cheio de defeito. Mas o diabo, ele não me pega na infidelidade da mordomia. Ele não me pega, pronto, só isso. Não é aquela história de eu ganhar R$2.000 e colocar R$100 de dízimo. O diabo, ele não vai rir de mim nessa área. Por quê? Porque até os centavos eu faço arredondar para a glória de Deus. E com prazer. Eu tenho tanto prazer de ofertar na casa do Senhor e dizimar, que é uma coisa assim de louco. Às vezes eu nem recebi, mas já ganhei. Pronto, eu posso dizimar? Posso, não posso? Nem recebi, mas eu posso dizimar? Posso. Pronto, acabou a história. Ah, está ganho, não está ganho? Pronto. Eu vou ali para o êxito, mas vou só com 90%. Quem pode dar glória a Deus por isso? É desse jeito. Só quem, na verdade, não quer entender e colocar em prática, irmãos, as pessoas que são, na verdade, infiéis. Eu não tenho nada, tudo que Deus me deu, eu estou só cuidando. Você está bem? Só cuido. Só cuido. Pastor, aquilo não é seu não, Deus me deu para me cuidar. Cuidar e não deixar que aquilo ali venha roubar o meu coração. Eita Deus. Não rouba. Por quê? Jamais eu vou falar aqui com hipocrisia. É crendo. O Ministério Shalom
aqui no Ceará, eu rodo várias cidades aqui do Ceará, mas não é eu que digo, mas tem uma notícia, diz que a nossa igreja é uma igreja próspera. Vai lá no Potira ver a prosperidade, vai lá na Iparana ver a prosperidade, vai lá no Parque Rio Branco ver o quê? Irmão, vocês vê o quê? Vai lá no Itambé, é para ver o quê também? E assim por diante. Tem mais que ser alguma coisa aqui não, né? Lá, vai lá na Grande Portugal, vê o que também? Agora nós, líderes e obreiros, temos que ser o exemplo. Se você é obreiro do Senhor, irmão, e você é um mau exemplo, joga a capa fora de obreiro e coloca a capa de Bartimeu. Estou errado ou estou certo? Eu quero a capa de Elias. Aleluia. Foi o que mais Eliseu quis. Quem foi que quis a capa? Ninguém sabe nem aquela capa do mendigo. Quem quis? Ninguém quis. Mas a capa de Elias, lá está Eliseu. Aonde tu for, eu quero a tua capa. Por quê? Eu quero estar perto, sabe de quem? De crentes fiéis. Eu quero estar perto, sabe de quem? De crente que quer ver o outro crescer. Eu quero estar perto de quem? De quem na verdade ama a obra de Deus. Eu quero estar perto dessas pessoas. Porque isso, meu, transmite para mim também mais firmeza. Aí pronto, aí a gente anda mesmo e é uma bênção, né? Eita Deus, agora eu vou começar, né? Então, glória a Deus. Então, é desse jeito. Eu vejo aqui nessa igreja muitas pessoas sendo prósperas. Pessoas ajudando pessoas. Quando for fazer um evento na igreja, ele, pai, eu quero estar nesse negócio aí, eu quero contribuir, eu quero fazer parte, na verdade, desse mover. Aleluia. É por isso que hoje o culto, irmãos, é o crescimento. O que é o crescimento espiritual, meu irmão? É só aquela pessoa que está sempre de joelho. Claro, andar de joelho é bom. Mas nós vamos ver aqui que a fé, aqui no versículo, diz que Paulo viu a fé nos irmãos através de quê? Da obra. A obra da tua fé. A fé. Nós sabemos também que a fé não é de todos, mas nós somos impulsionados, irmãos, a ser homens e mulheres de fé. E nos últimos dias não é diferente, né? E devemos abraçar isso com muita alegria, né? Com muito gozo. A igreja de Tessalônica era uma igreja que ela era diferente da igreja de Corintos. A igreja de Corintos era uma igreja, né, idólatra, era uma igreja corrupta, mas não é isso que nós podemos ver na igreja de Tessalônica. E aqui a gente pode ver exatamente. Olha só, essa igreja, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. E Paulo funda essa igreja, né,
E agora Paulo, escrevendo essa primeira carta, né, nós podemos ver que nas epístolas de Paulo, a gente vê, ele fala de várias igrejas. A igreja que estava em Roma, que era uma igreja conhecida, a igreja da salvação. A igreja que estava lá em Corinto era a igreja conhecida, a igreja dos dons. Lá na Galácia, que era a igreja de Gálatas, era uma igreja conhecida, uma igreja da estabilidade. Lá em Éfeso, aquela igreja em Éfeso era conhecida como a igreja do amor. Como também lá em Colosso era conhecido como a igreja do conhecimento. E em Tessalônica era conhecido como a igreja exemplar. Ou seja, a igreja do exemplo. Era uma igreja que o apóstolo Paulo diz: olha, se espelhe nela, tá bom. Veja como é essa igreja. E lá, devemos entender, irmãos, que essa igreja não era apenas alguns irmãos que eram exemplo. Não era uma igreja conhecida como alguns obreiros, como alguns irmãos, como algumas irmãs. A igreja toda, ela era, diga, exemplo. Olha só. Sempre damos graças a Deus por vós todos. Não é por alguns. Sempre nós damos graça, é o verso 2. Coloca aí, amados, do texto. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Só que essa menção não era uma oração que o apóstolo Paulo fazia com seus companheiros: Senhor, tem misericórdia daquela igreja, não. Senhor, aquela igreja, ela precisa entrar no prumo, não. Ele era, nas orações que Paulo fazia, ele fazia menção, dizendo: Senhor, que igreja abençoada. Quem pode dar glória a Deus por isso? Que igreja exemplar. Que bênção, né, irmão? Paz, lá no Potira, Deus está fazendo um mover. Isso não é bom, não. Ouvir. Rapaz, sábado aqui, o encontro de homem foi um pega-fogo. Fogo espiritual. Foi um mover. Só não foi mais bom porque nós terminamos na carne. Na carne foi no jantar, gente. Terminamos com o jantar. Mas já pensou que, né? Foi no jantar. Então, né? Aleluia, amém, queridos? Então, eles oravam e agradecendo. Que bênção, olha só. Por ser aquela igreja, uma igreja exemplar. Isso é maravilhoso, gente. Notícia boa. Alguns dizem que notícia ruim corre rápido, mas notícia boa corre mais rápido ainda. Sabe por quê? Porque tem um adágio aí no mundo, diz que a mentira tem as pernas curtas, então a notícia, ela tem as pernas, notícia boa tem as pernas longas. Não é verdade ou não? Né? Ela vai mais longe. E era o que acontecia aqui, não só aqui, mas lá na Acaia, mas onde a gente anda, alguém fala bem dessa igreja. Irmão, isso é maravilhoso, gente. Já pensou? Rapaz, que quadro de obreiro tem aquela igreja, né? Ou que departamento de mulheres tem aquela igreja? Que departamento de jovens tem aquela igreja? De criança, adolescente? Já pensou? Notícias como essas.
Pois é, era o que estava acontecendo aonde? Na igreja de Tessalônica. Se quem quiser dar glória a Deus, dê. Quem não quiser, não dê. Aleluia! Então, a gente pode ver isto de uma forma tremenda, maravilhosa. Ou seja, e aí a gente vê aquela igreja, né? Olha só, o tema central desse capítulo é exatamente uma igreja modelo e exemplar. E exemplar. Lá não falava, ô igreja bonita, não era isso. Ó tempo maravilhoso, não. Falava da igreja. Igreja, pessoas. Igreja, gente. Aonde é que você se congrega? Na igreja tal. Rapaz, a gente ouviu falar que aquela igreja é uma benção. Irmão? É uma igreja cordial, é uma igreja acolhedora, é uma igreja, na verdade, receptiva, é uma igreja, na verdade, que ela prima pela doutrina, pelo ensinamento. Os irmãos gostam de estar ouvindo a palavra. É parecido também com a igreja de Bereia. Então, era este exemplo, queridos e amados irmãos, exemplo de crente, no zelo pela igreja dos Tessalonicenses. Era uma igreja zelosa. E aí a gente vai lá, sabe para onde? Para o Salmo. Olha só, veja o que diz aí o Salmo aí, por favor. 27:4. Olha aqui que o salmista falou, irmão. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscaria. Ou seja, ele apenas, porque tem pessoas que pedem, mas não busca, não se esforça. E a buscarei, que possa o quê? Morar, diga morar, na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Duas finalidades que o salmista tinha de estar na casa do Senhor. Primeiro, contemplar o Senhor. Você não está vendo Jesus aqui, não é verdade? Nos olhos carnais. Mas no espiritual, Ele está aqui ou não? Ele está aqui ou não? Ele está aqui. E aí diz, e também aprender aqui. Pastor, ontem eu assisti o culto pelo YouTube. Amém. Mas não é como assistir, mas não é, ele assistiu, né? E aqui a gente participa. Amém, queridos? É diferente ou não? É diferente ou não? Aleluia. Glória a Deus. Aqui você não vê nenhum menino correndo. Ninguém vê aqui ninguém passando assim na tua frente, né? Lá é diferente. Me dá aí um copo d'água, me dá aí um café, me dá um pedaço de bolo, né? É ou não é? Menino, já estou com fome, bota minha janta aí. E assistindo o culto. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, hein? E estender que aguardou o prato. Meu Deus! Meu Jesus! Matei a água. E essa água é boa, viu, irmão? Vocês estão tomando água boa sem saber de onde vem. Depois eu digo a vocês, se quiserem. Então, é diferente, meu irmão. É diferente, igreja. E você está aqui, sentindo aí o calor da ovelha, né? Bem pertinho do irmão aí. Não é verdade ou não? Aleluia, meu irmão, que bênção você está aqui nessa noite. Rapaz, isso é coisa. Meu irmão, o salmista, ele fala isso com propriedade. O salmista queria o quê? Morar. Aonde? Na casa do Senhor. Ou seja, ele queria estar todos os dias.
Ou seja, morar era como todos os dias eu quero estar onde? Mas vale um dia na tua casa do que o que mais? 1000 anos, é isso? Em outro lugar. 1000 dias, é? Um ano, 1000 dias, né? Mas tá bom. Eu quero ver só um dia, se isso for possível. Porque é melhor do que 1000 em outro lugar. Amém, irmão? Então, aí a gente pode entender muito bem isso de uma forma maravilhosa. Morar na casa do Senhor. Eu sei que os pastores aqui fazem a mesma coisa. Eu conto as ovelhas tudo aqui, ó. Eu sei quem que faltou tudo aqui. Como domingo. E hoje, e ontem, meu irmão, você faltou domingo no culto, rapaz. Pastor, terça-feira eu estou lá. Eu estou lá. Mas não está. O amor, crescimento espiritual começa por amar a casa do Senhor. Amém? Isso é lindo, é maravilhoso. Não tem dinheiro, não tem hora extra que, meu irmão, supere estar na casa do Senhor. Concorda comigo ou não? Não tem nada neste mundo. Aleluia, você deixou de ganhar alguns recursos, mas você está ganhando algo aqui para o teu crescimento espiritual. E isso acontece nas nossas igrejas, gente. Então, olha só, exemplo de crente em espiritualidade, como chegaram ao ponto descrito no versículo 2. Certamente com a ajuda dos obreiros e das obreiras. Porque uma igreja, ela passa a ser exemplo, irmão, a partir dos cooperadores, dos obreiros, das obreiras, do pastor da igreja. E aí, fica mais fácil para o resto do rebanho. Obreiros dedicados, obreiras dedicadas. E isso era com certeza o que acontecia onde? Na igreja de Tessalônica. Exemplo de crentes na fé. Veja o que diz aí, o versículo 3. Olha só, 3 do texto. Olha só. Lembrando-nos, sem cessar. Olha só. Ele não parava de lembrar. Viu que no 2 era orando sem cessar? Agora, lembrando sem cessar da obra da vossa fé. Obra é trabalho. Obra é serviço. Amém, queridos? Da vossa o quê? Fé. Do trabalho, do amor e de quê? Da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Ou seja, era na verdade um exemplo, os crentes tinham, na verdade, este exemplo, ação, dinamismo, expansão, a fé age e move-se. A fé também é a esfera espiritual da igreja. Espiritual. Tem pessoas que dizem que tem visão, aí você fala, qual foi a visão? Aí ele diz assim, né? É mistério. Você já viu alguém? Irmão, o que foi que você viu? É mistério. É mistério. O homem está tão assim, na elevação espiritual, que quem está perto dele não há condição de ouvir o que ele viu. O que é isso? Isso é meninice. Lá estava a igreja. A igreja de quem? Diga do Senhor. É exemplo de crente no trabalho, o trabalho do amor. O amor edifica, amém, queridos? Veja o que diz aí 1 Coríntios 8:1, por favor. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, e a ciência incha,
mas o amor edifica. Eita Deus, o conhecimento, né? Às vezes as pessoas, eu sei de tudo aqui, eu estudei, eu me formei, né? Mas quando se fala em algo edificar, está aí. O que é que edifica a igreja? Hein, irmão? Diga, o amor. O amor. O que edifica a igreja é o amor. O amor entre os irmãos, a compreensão. É o amor, pronto. O apóstolo Paulo até mesmo diz na sua carta aos Coríntios: você pode pegar tudo e dar o que você tem, até mesmo colocar no fogo. Se não tiver amor, o que aconteceu? Nada adiantou. Mas o amor, diga, o amor edifica. O amor edifica, o amor do Espírito, ou seja, exemplo de crente na paciência, gente. Lá está. No verso 3, deixa lá no 3 do texto. No trabalho do amor e de quê? Da paciência. Ou seja, a paciência ela é uma característica, ou uma das características do crescimento espiritual na nossa vida. Amém, queridos? O crente, né, ele não é que ele tem que ser. O crente que está aguardando Jesus, ele é paciente. A paciência, né? Que foi que Davi disse na sua oração: esperei com o quê? E o Senhor fez o quê? Ouviu o seu clamor. A paciência. Espera, meu irmão, que a tua vez vai chegar. Não precisa nós pularmos etapa. Amém? Não precisa. A hora vai chegar, e essa hora é uma hora determinada por quem? Por Deus. Lá estavam os crentes sofrendo perseguição, né? Era perseguição, mas lá estavam eles exercendo a paciência. Era uma igreja que tinha paciência, mas também tinha o que também? A paciência da esperança. Espera mais um pouquinho, né? Hoje eu estava orando por uma senhora que já foi esposa de pastor. O que é que você vai falar para uma esposa de pastor? Ela já sabe tudo. Ou não? Se eu for falar alguma coisa para a pastora Elisânia, ela sabe tudo ou não? O suficiente. Pastora Francisca também. Para a glória de Jesus, é a mulher que mais leu a Bíblia no ministério. Para a glória de Jesus. O que é que nós vamos dizer? Mulher, te ergue, ela sabe disso. Mas quando faltamos a paciência da esperança, tudo desmorona. Amém, queridos? Você tem que ter a paciência com a tua esposa, amém? Amém, irmãos? Amém, irmãos? Foi a mulher que tu escolheu, não foi a mulher que Deus te deu, foi a mulher que tu escolheu.
Depois disse que foi a mulher que deu. Deu, meu irmão. Deus, ele aprova as coisas boas, sim. Mas quem escolheu a minha esposa foi eu. Diga, eu quero casar contigo. E ela de beijo aceitou. Né? Amém? Né? Glória a Deus. Então, e da mesma forma o homem, né? Pensa no cabra chato, que nem eu. Mas eu digo que eu quero ir morar no céu, mas ela, e tá bom. Né? Então, aí nós podemos ver exatamente, amados e queridos, um exemplo de crente na paciência, amado. A paciência da esperança. Esperar em Jesus gera o que? Paciência. Quando nós esperamos em Jesus, nós estamos gerando o que? Paciência. Hoje, há uma estatística aí de que existe mais crente desengrejado do que dentro das igrejas. E por incrível que pareça, meu irmão, não é todos, claro que isso não é regra, mas muitos, quando entram dentro da igreja, traz problema. Os crentes desengrejados. Chegou aqui uma certa vez, né? Você recordou, eu sou tocador. Sim, tá bom. Mas você vai começar tudo de novo aí, ó. Aí depois é um processo. Aí ele não suportou, foi embora. Quem está entendendo? Não é um cargo, não é uma posição na igreja que lhe segura como servo de Deus. Se fosse assim, não tinha muitos pastores no mundo, muitos obreiros no mundo, muitas obreiras no mundo, muitos crentes aí no mundo, que tiveram cargos, funções na igreja. Mas a paciência gera, na verdade, olha só, é o que diz aqui, a paciência, ela gera uma confiança, uma esperança em Jesus. Forte exemplo de crente para os de casa, exemplo para todos os fiéis na Macedônia. Veja o verso 7, por favor. De maneira que fortes exemplo, olha só, isso, irmãos, pega a essência aí, para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Ou seja, a igreja, ela era um modelo para outros crentes. Fortes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. Quem era exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, os irmãos? De Tessalônica. Não era uma igreja perfeita, ninguém está falando aqui em perfeição, mas era uma igreja, diga, exemplar. Uma igreja que quando os outros, né, olhavam para aqueles irmãos, via neles o quê? A semelhança de Cristo. Até porque mesmo ele diz que eles, por exemplo, por nosso exemplo em Jesus Cristo. É exemplo. Então, aí a gente pode ver exemplo para os crentes de fora. De fora. Para as pessoas de fora. Veja aí agora o 8, por favor. Mas não para. É crescimento espiritual, gente. Porque por vós soou, olha só, por vós, igreja, por vocês, ou através de vocês, soou a palavra do Senhor, não somente lá na Macedônia e Acaia, mas também aonde? Em todos os lugares, a vossa fé para com o Deus se espalhou, de tal maneira que já
dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Acabei de dizer há um tempinho atrás. Notícia boa, diga, vai longe. Porque aconteceu. Agora pode dizer, não para por aí. Não foi só na Macedônia não, irmão, e nem na Caia, mas é onde a gente anda, está lá alguém comentando da vossa fé. Né? Ei, irmão, você se congrega onde? Lá na igreja de Shalom. Como foi o culto domingo? Rapaz, eu faltei. E na terça? Também. Você é membro da igreja? Sou. Quem está entendendo? Aleluia, amém, queridos? Ou seja, lá estavam os irmãos, rapaz, que crente abençoado. Lá vai o irmão, lá vai, né, os vizinhos, lá vai os irmãos para a igreja. Mas rapaz, ele não falta um culto, rapaz, mas é uma bênção esse irmão, essa irmã. E o diabo fica com raiva, amém, irmão? Porque há um crescimento espiritual. Porque, segundo o nosso amado Salmo diz, que é na igreja que a gente aprende com a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Como também exemplo na fé. Veja o 10 para encerrar. Olha só. Aí fecha com chave de ouro. E esperar dos céus a seu filho, a quem ressuscitou de quê? Dos mortos, a saber, Jesus Cristo. Nos livros de quê? Da ira futura. Aquela igreja, ela também falava de quê? Da volta de quê? De Jesus. Aquela igreja dizia, olha, o Senhor ele vem buscar a sua igreja, e nós iremos, na verdade, ter o livramento da ira futura. Nós não iremos passar pela grande tribulação. Fique de pé no nome de Jesus. Fique de pé no nome de Jesus. Vamos cantar aqui um louvor para o Senhor, para encerrarmos, amém?